E a choradeira dos São Paulinos continua. Influenciador São Paulino Barolo participa de programa da TNT Esportes e passa vergonha ao ser um baita de um chorão. Bora rir da cara dele. Calma aí, rapaziada. Quero trazer uma reflexão aqui pra vocês, ó, já vai deixando o like, já vai deixando o hype. Eu acho que hoje tem uma reflexão bem interessante pra gente fazer sobre conteúdo de futebol, sobre mídia tradicional, sobre mídia segmentada, sobre influenciador de time, sobre, enfim, depois do choque rei, toda a repercussão. Vou falar de influenciador de Palmeiras, do Amorim que participou. Vou falar de influenciador de São Paulo, o Barolo que participou. Vamos trazer uma reflexão e eu não sei ainda aonde a gente vai chegar com essa reflexão, porque eu tô refletindo enquanto eu tô gravando esse vídeo. E gosto de trazer essas resenhas aí com vocês, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Já deixou o like, o hype, se inscreveu. Então bora ver aqui, primeiramente, esse corte que o Pérolas da Imprensa Esportiva postou do Barolo, né? Do Barolo, que é São Paulino, vocês sabem muito bem, participou hoje do programa da TNT Sports Brasil. Vamos lá. Barolo, se o campeonato já tem o famoso asterisco, e se não é um lance interpretativo esse do toque do Gustavo Gomes, é uma pergunta que eu tô fazendo, um questionamento pra você. Sei que você já fez uma belíssima análise sobre esse lance, Barolo. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se fosse o contrário, vamos supor, se fosse o Arboleda fazendo isso no lance com o Vitor Roque, na minha opinião, o que aconteceria? Era pênalti claro, cartão vermelho pro Arboleda e 6 meses de prisão no Cadeirão de Pinheiros. Pra mim era isso. Se fosse o contrário, aconteceria isso. Era pênalti, cartão vermelho e prisão. Porque, então, no poder de bastidor, vocês me desculpem a expressão que eu vou usar, eu até usei no meu vídeo ontem, não é muito elegante, mas o São Paulo é a freirinha do puteiro. É a freirinha do puteiro. Todo mundo desrespeita, ninguém tá nem aí pro São Paulo. Então, pra mim, a marcação do pênalti ontem, teve um amigo meu que falou assim, Barolo... A cara do Beckler, que é um jornalista mais sério e tal, até a do Ilcinho, mano. Que, pô, é ex-jogador, mas, pô, tá ali incluído no programa. O Vitor Lopes, você percebe que ele tá parecendo, tá meio constrangido. Constrangedor, né? É o movimento natural do braço. Eu falei... Olha a cara do VSR, mano, que agora apareceu ali. Constrangido com a participação do Barolo. Então ele voa. O Gustavo é um pintacilgo. O Gustavo Gomes é um pintacilgo. Ele vive assim, com o braço aberto. Então, tudo bem, pode ser um lance de interpretação, mas se fosse contra o Palmeiras era pênalti. Então eu acho que essa falta de poder de bastidores é só uma consequência da gestão nefasta do blogueirinho nefasto. Porque, você vê, a gente tá falando do Pablo Maia, isso é um reflexo do departamento médico. A gente tá falando do poder de bastidores, pra mim isso é fundamental numa gestão. A gente tá falando da postura dos jogadores que não são decisivos, porque pra mim isso é cobrança. Essa vinhetinha é muito boa. Cara, vamos refletir junto, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vamos zoar, choradeira, seja o que for, beleza. Vou resumir já a minha reflexão e aí a gente vai discorrer sobre isso. É por isso que tem muito influenciador de clube A ou B, não tô falando só de Palmeiras não, que é bom, que sabe analisar jogo, sabe comentar jogo, pô, que traz um conteúdo pica e não tem espaço na mídia. É por isso, cara. É por isso que a mídia olha pra nós que somos de mídia segmentada com um desdém. Isso é um sentimento que eu tenho há muito tempo, tá, mano? Eu vou falar bem a verdade. Vou abrir meu coração aqui com vocês. Se você aí é influenciador de time, quer ser influenciador de time, quer produzir conteúdo de time, talvez você já tenha passado por algo parecido também. E eu acho que tem muito a ver com a forma como nós nos portamos e como as pessoas consomem o conteúdo. Primeiro ponto. O Barolo tava errado? Pro São Paulino, talvez não. E é por isso que essa galera que é influenciador de time tem tanto público, porque você fala o que o torcedor quer ouvir. Mas a mídia tradicional não é feita pra falar o que o torcedor quer ouvir, é feita pra fazer uma análise. Você vê até no início desse vídeo, só pra retomar aqui, o que eu acho que torna tudo muito mais constrangedor, é isso aqui. Olha a pergunta que o Vitor Lopes faz pro Barolo. Barolo, se o campeonato já tem o famoso asterisco, e se não é um lance interpretativo esse do toque do Gustavo Gomes, é uma pergunta que eu tô fazendo, um questionamento pra você. Sei que você já fez uma belíssima análise sobre esse lance, Barolo. Sei que você já fez uma belíssima análise sobre esse lance, Barolo. Aí você espera que o Barolo vai fazer uma análise. Mas o torcedor não faz análise, o torcedor não é comentarista. É por isso que eles olham pro cara que... O Barolo é um gigante, cara. Um gigantesco da mídia são paulina. Mas ele não analisa muita coisa, ele fala muito com emoção. E a análise de futebol, às vezes, ela tem que ser feita com a razão. Não tô dizendo que ele não tenha que ter o seu espaço, porque acho que o torcedor se vê representado nesse tipo de situação. Nós, palmeirenses, também temos os nossos, os corintianos têm os deles, enfim. Influenciador de time muitas vezes vai falar o que o torcedor sente e por isso que gera tanta conexão e tá tudo certo. Agora, quando a gente fala desse intercâmbio entre o cara de clube
e a TV, um programa de TV, um programa de rádio, um programa que comenta futebol, a gente percebe que tem uma diferença absurda. Assim, é um torcedor falando no meio de profissionais. Bizarro, né, mano? É bizarro. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Parecia um torcedor aleatório de São Paulo no meio de um monte de comentarista que os caras estavam olhando pra ele e falando, mano, cala a boca, velho. Para de falar bobagem, mano, aqui no programa. E olha que o Barolo é o Barolo, mano. O Barolo é gigantesco. Inclusive, nesse mesmo programa, eles levaram o Amorim também, que participou. Foi um pouquinho clubistinho ali também, porque eu acho que eles pedem pros caras serem o que eles são, né, mano? Tipo, você é o cara do São Paulo, você é o cara do Palmeiras, sejam vocês, né, mano? A gente não tá... Se a gente precisasse de um comentarista, a gente traria o Mauro Betti pro programa, não um influenciador de cada time. Então, a proposta é essa. E aí gera aquela discussão, né? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? É a mesma coisa. Os caras, o Amorim e o Barolo, eles foram clubistas porque o programa pedia um clubismo, ou o programa queria um clubismo, por isso buscou 2 clubistas? Eu acho que é uma parada ali meio controversa, né? A gente olha para os dois lados e tudo parece fazer sentido, ao mesmo tempo parece não fazer sentido. E aonde eu quero chegar com isso? A mídia tradicional, a mídia que faz conteúdo de análise, essas paradas, eles olham para os influenciadores com um certo desdém. Essa é a minha forma de enxergar isso. Vou dar um exemplo meu, tá? Vocês sabem muito bem que o meu conteúdo é de análise. Eu brinco, eu faço live, a gente resenha, a gente fica brincando, mas qual é o valor que eu entrego? E quando a gente fala de valor, não é dinheiro. Qual é o valor que eu passo para minha audiência? Cada um que tem seu público vai entregar algum valor. Seja um entretenimento, seja uma análise, seja uma opinião, cada um entrega um tipo de valor. O valor que eu entrego é análise de futebol. Posso trazer outros bônus? Trago. Brincadeira, resenha, opinião, mas o meu é análise de futebol. O meu produto é a análise de futebol. E eu já participei de algumas ações, por exemplo, com a TNT e Sport TV, e eu não tô reclamando, não. Isso aí não é pra fechar portas, não. Onde, por exemplo, com a TNT eu participei disso aqui, ó. Vocês já devem ter assistido, né? Esse debate entre Flamengo e Palmeiras, onde, foi antes, né, da final da Libertadores do ano passado, a gente tava empatado em Libertadores, argumentei e tudo mais, acho que fui bem em vários pontos, em outros eu fui mal. Um debate, um tipo de conteúdo saudável, que faz sentido, mas que ali eu tava convidado para ser o advogado do Palmeiras. Algo que eu não tenho vontade de ser, cara. Eu não quero ser advogado do Palmeiras, sou palmeirense. Sou porta-voz. Eu deixo isso muito bem claro lá no meu Instagram. Não sou porta-voz, mano. Se agora me perguntarem, nesse momento perguntaram quem é o maior campeão da Libertadores, sei lá. O maior campeão não, o maior time da Libertadores. Eu falei, pra mim é o Palmeiras. Estamos no 3-3 e o Palmeiras tem números melhores. Hoje, se me perguntar isso, se eu for num debate representando o Palmeiras e perguntarem quem é o maior brasileiro da Libertadores, eu vou falar o Flamengo, porra. O Flamengo é tetra, eu vou fazer o quê? Eu vou distorcer a minha opinião pra ser clubista? Flamengo hoje é tetra, Palmeiras que corra atrás e vamos torcer pra buscar a 4ª Libertadores esse ano. Mas eles me colocam nessa posição de ser o advogado do Palmeiras, porque eu vou levar um certo público, ou a galera toda que tá aí, cada um vai levar o seu certo público e vai gerar um hype em cima de um conteúdo. É assim que a TV nos vê. Não fui convidado, e nem vejo porquê, pra nenhum programa de opinião e de comentário sobre futebol, e não seria. Inclusive, eu eliminei o senhorzinho aqui do Flamengo nesse momento. Enfim, não seria, porque eles não me olham pelo valor que eu posso entregar. Estou entendendo onde a gente quer falar de valor agora? O valor que eu entrego é análise. Eles me veem apenas como números, que naquele momento, se eu não me engano, naquele momento eu ainda estava com a minha página, não tenho certeza, com 160 mil seguidores, um público bacana. Então, o meu valor para eles é esse. Vem aqui, defende o Palmeiras, traz engajamento, vamos trazer hate, vamos trazer tudo, e é isso aí. O valor que eu quero entregar, que é a análise de futebol, eles não me enxergam como um cara que pode agregar esse valor. Vocês acham que eu sou tão ruim quanto alguns comentaristas que tem na TV? Eu não acho, modéstia à parte. Não só eu, tá? Vários outros. Mas também não sou o excelente. Mas assim, eu me vejo em condições de entrar num programa qualquer aí de debate de futebol, de análise, e agregar. Eu acho que eu poderia. Sou talvez melhor que uns, pior que outros, e ponto. E posso falar isso da galera do Análise Verdão, do Léo Suzuki, do Luca. O Donati também é um cara que manja muito de futebol. Eu não vou ficar citando um por um. Tem vários das mídias que nem são tão grandes do Palmeiras. Por exemplo, o Elhão do Terceira Academia, o Marlon, o Denis, meus amigos do Alma Verde, do Insuportável. Cara, tem muita gente, a Lu, o pessoal do Porco em Debate. Cara, tem muita gente, mano, que teria condições de participar, mas eles olham pra gente com desdém.
E todo esse desdém vem desse tipo de comportamento. Porque eles olham pra gente como uma galera que é torcedor com voz, tanto faz o resto, e vem aqui trazer seu público. Que foi exatamente o que eles fizeram com o Barolo e com o Amorim. Num programa de análise, eles botam os caras pra fazer análise, mas eles não querem a análise dos caras. Aqui tá só o corte do Barolo, né? Mas o Amorim participou também depois. Eles não querem a análise. Eles querem que, o Barolo vai participar aqui e vai dar uma desabafada. Aí a galera vai assistir, vai dar audiência, porque o Barolo vai encher o saco, falar um monte de bobagem, porque é assim que eles enxergam. Pro Barolo pode estar tudo bem, pro Amorim pode estar tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Eles se colocam nessa posição. O Barolo já não se coloca como um comentarista, ele se coloca como um cara do São Paulo. O Amorim, eu acho que idem, não sei, meu parceiro, a gente nunca trocou essa ideia. Só que eu vejo, sinceramente, eu fico incomodado com isso. Se eu tô nessa posição do Barolo ou do Amorim, pô, o Rick só entrou aqui pra trazer um público porque ele vai descascar o Palmeiras e a galera vai rir da cara dele. Pô, eu me sinto meio palhação de circo, tá ligado? Eu me sinto meio palhação de circo. No meu caso, que gosto de fazer análise. Pô, a análise do Amorim foi muito boa. Eu acho que do Barolo ele tava um pouco revoltado porque perdeu, né? Mas a do Amorim foi muito boa, teve uma cutucada ou outra, show. Mas eles não estão esperando disso. A análise do Amorim foi boa, mas meio que ninguém ligou ali dos caras. Porque eu tenho essa impressão que por eles estarem... aí se eu estiver falando besteira, vocês podem comentar aí, mano. É uma resenha com vocês. Eu tenho essa impressão... o cara tá falando com o coração, os comentaristas todos estão tipo, meu Deus, acaba logo isso pra gente voltar até a conversa de adultos. Como se o influenciador fosse só uma criança mimada ali, tá ligado? É assim que a mídia nos vê, mano. É assim que a mídia nos vê. E aí onde que a gente entra nisso? No conteúdo que vocês consomem. No conteúdo que vocês estimulam. E aí, vamos lá. Você acha que o Barolo não tem condição de fazer uma análise de futebol? Pô, tem, cara. Sabe muito de bola. Só que aí vocês vão na live... vocês não, né? Tô falando da galera do São Paulo, no caso. Vai na live do Barolo e engaja mais quando ele dá hate, quando ele grita, quando ele xinga, quando ele bota apelidinho. Aí quando, sei lá, ele vai fazer uma análise, fazer um comentário, a galera dropa. Eu sei como é isso, cara. Eu sei como é isso. Eu faço análise de futebol, minha audiência não bate nem perto de outros caras que são mais escandalosos. Porque a galera tá lá não é pela análise, porque quer ver a galera raivosa. E aí vocês criam produtos que é o quê? Os influenciadores da mídia segmentada, que só servem no olhar da sociedade como um todo, como os caras ali que é pra gente rir quando o time perde, é pra gente ver os caras jantando os outros quando o time ganha, mas ninguém quer saber o valor de verdade que cada um tem pra entregar. E tem muita gente que tem muito valor pra entregar. Vou dar até um outro exemplo aqui pra vocês. Eu participei no ano passado, quando eu tava na época do Mundial, eu participei desse conteúdo aqui, ó. Não posso colocar muito para não dar copyright, né? Foi um conteúdo com o Sport TV, né? A Globo, né? O Grupo Globo chamou eu, o Donati, o Lipe e o Serjão para fazer um react de Palmeiras Inter Miami. Olha que legal. Serjão, o Donati resenha, não sei o quê. O personagem do Lipe. E aí, pô, tem uns lances, ó. Tô tentando comentar o jogo ali com a rapaziada, mas, pô, eles colocaram nos cortes, ó. Por exemplo, eu não vou colocar com áudio aqui. Nesse momento é quando eu falar, esse é o escanteio do gol. Aí não sai, eu falo, não, é o próximo. É isso que importa. É isso que importa. A fala engraçada do Lipe. Só isso que foi pra edição, cara. Porque eles nos viam como os caras que vão levar um público ali pra fazer uma resenha de influenciadores. E é esse o caminho que a gente tá indo, cara. Pô, o Lipe, beleza que ele é comediante, o personagem faz sentido. Eu e o Donati, a gente até entrou bem na brincadeira, fizemos uma entrevista com o Praz, mas minha modesta opinião, tá? Não é o valor que eu entrego de melhor. Pra mim são as análises de jogo. Eu acompanho muito o Donati, além de ser meu parceiro, vocês sabem que a gente vê muita coisa nas nossas lives. O Donati é um cara que traz muita reflexão, muito ponto de vista. Pô, muitas vezes eu tô pensando uma coisa, vou ver o vídeo dele, eu paro e olho e falo, pô, deixa eu dar uma olhada pro outro lado. Não tem nada disso, cara. Só botaram, com todo o respeito aos outros três. E o Serjão também, que, porra, o cara é ex-goleiro, que sabe tanto de bola e tá ali pra fazer um react. Botaram a gente de palhaço, né, mano? Não é uma crítica a Sport TV. Pelo amor de Deus, tá? Eu não quero fechar portas. Mas o que eu tô dizendo é que essa cultura que se criou de que o influenciador de clube é só um emocionado
parece inalcançável, né? Pra você participar de um programa, pra você estar dentro de um programa de futebol, estar dentro de até uma mídia alternativa, mas que seja de debate, de análise de futebol, parece que é inalcançável, parece que o influenciador de clube sabe menos do que os outros, só tem o coração, não tem a razão, não consegue analisar. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E isso vai muito, primeiro, da postura de cada um, de querer ser mais personagem, mas muito porque vários, eu sei, eu tenho certeza, já conversei com alguns de outros clubes, tá? Se tornam esses personagens porque é o que o público quer. Então, o público que critica tanto, essa é a minha resolução, o público que critica tanto, e eu recebo muito isso, tá, rapaziada? Eu recebo muito nas minhas análises o seguinte comentário: Rick, os programas de TV não tem comentários tão bons quanto o seu. É óbvio que a galera tá exagerando pra me elogiar, mas eu vejo programas de TV, eu sei que as análises às vezes são muito mais rasas do que algumas que eu faço, que o Análise Verdão faz, que o Caio Capita agora tá na TV, né? Eu sei disso, mano, eu sei, eu tô sendo modesto, mas realista, né? Só que as pessoas falam isso, mas alimentam que a mídia seja a mídia e os influenciadores sejam apenas influenciadores. E a forma como o público alimenta e quer ver sangue, quer ver reação, não que não possa fazer react, mas só tá interessado em ver o personagem ou se dando muito bem ou se dando muito mal, acaba tornando todas as mídias segmentadas muito, aqui ó, limitadas. Elas nunca poderão chegar num patamar que só a TV tem, só os grandes programas têm. E isso eu acho bizarro, né, mano? Porque a gente perde vários bons profissionais que poderiam aí estar na TV. Tem vários que, de fato, eles conseguem, né, dar esse salto. Mas muitos, eu conheço muitos que não conseguem dar esse salto porque são vistos apenas como influenciadores de clube e que nunca poderão estar numa mesa de debate de futebol para trocar ideia de futebol. E isso é muito a culpa de vocês que consomem esse tipo de coisa, tá? Consomem não, estimulam, que o cara vai lá e faz uma análise, bacana, o cara vai lá e dá um grito, engajamento pra caramba. Então vocês, nós como um todo, né, a gente estimula esse tipo de conteúdo ser cada vez mais pobre e as mídias olharem pra gente de cima pra baixo e vão continuar olhando enquanto o produto dos influenciadores for sempre o sofrimento ou a glória. Quero ver a reação do bobão lá perdendo, ou quero ver, nossa, hoje ele vai comemorar pra caramba. Pô, tá feio, né, mano? Tá feio. Enfim, essa é a minha reflexão, quero saber a opinião de vocês. Sei que esse vídeo não vai ser muito popular, porque é uma reflexão meio besta, né? Eu acho que pra muitos é meio besta, mas pra mim é muito relevante. Se você tem página, influenciador e tudo mais, deixa sua opinião aí. Você já se sentiu menosprezado por ser um influenciador de clube, mano? Quero saber a sua opinião, tá bom? Deixa sua opinião, escreve aqui, tem vídeos e lives todos os dias. Tamo junto e avante palestra. Segue os finalistas.